Fala galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? É isso aí, é nós aqui de novo, canal Biologia Anderson, facilitando a biologia para você. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, vamos falar de táxi. Não é esse tipo de táxi, vamos falar de taxonomia. Roda a vinheta! Então a primeira coisa que nós devemos pensar, inclusive muitos estudantes de biologia se perguntam, é para que serve a taxonomia? Então vamos lá. Taxonomia, ela é a ciência que descreve, identifica e classifica os seres vivos. É isso aí, galerinha. Então, taxonomia surge aí para descrever, identificar e classificar os seres vivos. Tá legal? Durante a nossa história, nós tivemos vários cientistas, pesquisadores, naturalistas que fizeram classificações diversas, certo? Só que apenas no ano de 1735, o naturalista sueco Carl von Linné, ou Linneu, não esse Linneu, não esse Linneu, mas Carl von Linneu criou o sistema natural. Ele começou a classificar os seres de acordo com algumas características, pegou as características mais próximas de cada ser e começou a englobar em alguns grupos, certo? Que ele chamou de táxons. Então, Linneu criou lá os táxons. Então, hoje em dia, a nossa classificação biológica está da seguinte forma. Nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para Linneu, espécie seria o último epiteto, o último grau. Então, nesse último epiteto, nesse último grau de parentesco, os indivíduos teriam que ter muitas características parecidas para serem da mesma espécie. Tá bom? Então, iniciando por reino. Quantos reinos nós temos? Não é esse reino. Ah, você está pensando em qual reino? Reino Unido? Não é Reino Unido, certo? Nós estamos falando aqui dos reinos que tem na classificação taxonômica. Quanto aos reinos, nós temos 5 reinos. Temos o reino Monera, onde temos seres procariontes. Aí as bactérias, você vai lembrar, seres procariontes. É só ver lá a nossa aula sobre célula. Temos o reino protoctista, que vai envolver algas e protozoários. Temos o reino fungi, onde estará englobado lá todos os fungos. Temos o reino plantae, onde todas as plantas estão juntas. E temos o reino animalia, certo? Muito bem, então reinos 5. Monera, protista, fungi, plantae e animalia. Depois passamos para filo. Em filo há uma questão interessante. Quando estivermos falando de animais, uma classificação de animais, falaremos de filo. Quando estivermos falando de planta, aí é divisão e não mais filo. Usamos o termo divisão e não filo. Aí temos a classe, a ordem, a família, certo? A família é uma classificação interessante. Temos mais uma diferençazinha aí. Quando for vegetal, quando estivermos falando de um vegetal, o final da família será com Seae, certo? E quando estivermos falando de animal, o finalzinho da família estará com esse sufixo aqui, Idae, certo? Então, Seae para vegetal e Idae para animal. Aí temos o gênero e a espécie. É uma questão interessante sobre espécie. Para dizermos que determinado animal é da mesma espécie, tem que haver cruzamento entre esses dois animais e deve haver descendentes férteis. Se os animais cruzarem e não houver descendentes férteis, não são da mesma espécie. Então, vem comigo aqui. Eu tenho um conjunto de espécies, me dá um gênero. Um conjunto de gênero me dá uma família. Um conjunto de família me dá uma ordem. Um conjunto de ordem me dá uma classe. Um conjunto de classes me dá um filo. Um conjunto de filos me dá um reino. Só que aí surge outra questão aqui, certo? Com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, englobaram os reinos, certo? E agora nós temos domínios. Então, temos quantos domínios, professor? 3. Nós temos 3 domínios. Vamos lá, o primeiro dos 3 domínios é o domínio Arquea, certo? O domínio Arquea, ele vai envolver seres, procariontes, ou seja, bactérias extremófilas. O que é um extremófilo? São seres que vivem em ambientes extremos. Exemplo, um ser que consegue viver em alta temperatura e também com condições de salinidade ou acidez, certo? Temos seres que conseguem viver nessa situação. Então, são seres extremófilos. Por exemplo, uma bactéria consegue viver num ambiente
extremamente quente e com acidez muito alta. Então ela é uma termoacidófila, certo? Uma bactéria consegue viver em ambiente salino, com uma salinidade muito grande. São as bactérias halófitas. E também temos bactérias que conseguem sobreviver em regiões com quantidade de metano muito grande, tipo pântano. Então temos aí as metanogênicas. Todas elas são organismos extremófilos. Segundo domínio é o domínio das bactérias, as verdadeiras bactérias, não é? As eubactérias, que são bactérias e cianobactérias. Essas aí se organizam dentro do domínio bactéria. E por último temos o domínio eucária. Quem é que vai estar nesse domínio eucária, professor? Todos os organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? Vê lá no nosso vídeo sobre células eucariontes e procariontes, certo? Mas uma dica para vocês. Plantas, animais, fungos, se possuem células eucariontes, eles vão estar lá no domínio eucária. Outra coisa que Linneu fez foi criar a nomenclatura binomial. Eita, professor, binomial? Exatamente. Se é binomial, é composta por dois nomes. Muito bem, é isso aí, tá prestando atenção. Então, nomenclatura binomial composta por dois nomes. Temos algumas regras, certo? Então, olha só, a nomenclatura binomial de Linneu, ela tem algumas regras que devem ser seguidas. Primeira delas, o nome que você vai escrever, o nome científico do animal, ele deve estar em destaque no texto, seja escrito em itálico ou grifado. Então, obrigatoriamente, o nome deve estar destacado no texto, seja itálico ou seja grifado. Segunda característica, o nome deve ser escrito em latim. Ah, professor, mas a língua universal é o inglês. Calma, calma, mas por que escrever em latim? Porque é uma língua morta. É uma língua morta, ela não vai sofrer alteração. Ou seja, o nome que for dito, o nome científico que for dito no Brasil, vai ser dito na Índia, vai ser dito na China, da mesma forma, porque o latim ele não sofre alteração nos países, certo? O mesmo nome vai ser utilizado em todo o mundo, porque o latim é uma língua morta. E por último, temos aí a característica da escrita, não é? Temos dois epitetos, o epiteto genérico, que é relacionado ao gênero, e temos o epiteto específico, relacionado à espécie. Então, no epiteto genérico, a primeira letra do nome específico é com letra maiúscula, certo? Letra maiúscula. Já o segundo epiteto, que é o epiteto de espécie, ele vai ser escrito com letra minúscula. Olha comigo, acompanha comigo os exemplos. Temos aqui canis familiares, o cão doméstico. Olha só, canis, que é o gênero, está com letra maiúscula. Familiares, que é a espécie, está com letra minúscula. O nome do cão doméstico, canis familiares. Temos outro exemplo, Felis catus, certo? Felis catus, o nosso gato doméstico, aquele chaninho, exatamente, o gato doméstico. Então, temos aí o Felis catus, que o gênero está escrito em letra maiúscula, a espécie, letra minúscula. O nome da espécie, Felis catus, o nosso gato doméstico. Por último, temos aqui Zea mais. Que é nada Zea mais, professor? O milho, cereal milho. Nesse tempo junino, não é? Temos aí, estamos pensando em comer uma pamonha, um milho assado, uma canjica. Então, o nosso querido milho, eu coloquei aqui cereal milho, para que vocês conheçam o nome científico do milho, certo? Zea mais. Mais uma vez, letra maiúscula para gênero, letra minúscula para espécie. Observem que todos eles estão grifados, então estão destacados no texto. Muito bem, agora fazendo aquele apanhado geral, não é? Fazendo aquela nossa revisão de tudo que nós vimos na aula de hoje. Então hoje nós falamos de taxonomia, que é a ciência que vai descrever, identificar e classificar os seres vivos, certo? Vimos aí que foi Linneu, que foi a pessoa que criou o sistema natural, não é? Inclusive ele é conhecido como o pai da taxonomia moderna, tá bom? Linneu criou os táxons. Então os táxons estão lá: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí você pode estar dizendo, professor, eu não vou lembrar na hora eu esqueço. Olha o macete para você. Reficofage, certo? Então, se você lembra esse reficofage, você vai lembrar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Falamos que os reinos são 5, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Falamos também que surgiu uma nova classificação, que são em domínios, que são 3, o domínio Arquea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. Falamos também da nomenclatura binomial e de algumas regras para essa nomenclatura existir. Por exemplo, o nome tem que estar grifado
ou em destaque no texto, né, em itálico. O nome deve ser escrito em latim. O epiteto de gênero ele tem que ser escrito em letra maiúscula e o epiteto de espécie tem que ser escrito em letra minúscula. Então é isso aí, chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, vai lá, deixa seu like, deixa seu comentário, certo? Vai lá, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Biologia Anderson, tá bom? Passa para alguém, envia para um amigo, envia para um colega. Novidade, daqui a uns dias nós teremos aulas, certo? Teremos videoaulas de como preparar TCC. Isso aí é o TC, não é? Muita gente pedindo, muita gente perguntando, professor, tem como fazer umas aulas sobre TCC? Tem como fazer umas aulas sobre dicas de TCC, regras da ABNT? Então nós iremos trabalhar também isso aqui no canal, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima semana, beijão!